O evangelho de hoje é o capítulo 20 de São João. Ele conta aquela história de Maria Madalena, quando vai ao túmulo, vê o túmulo vazio. Aquela história que a maioria de vocês, acho que todo mundo deve conhecer. Mas para nós entendermos essa história direitinho, nós temos que ler do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o 18. Senão você não vai entender o que Jesus está querendo fazer com aquilo ali, não. Jesus morreu e foi enterrado. Então, quando a Maria Madalena foi lá, ela primeiro viu que aquela pedra estava afastada. Era uma pedra de tonelada. Aquela pedra estava afastada. Ela não entrou no túmulo. Ela voltou e foi avisar Pedro e João. Eu sempre disse a vocês que Pedro representa a igreja humana e João representa a igreja divina. Ela foi visitar as duas igrejas. Ela foi falar para as duas igrejas. O que tinha acontecido ali? Então foram os dois correndo, Pedro e João. Quem chegou primeiro no túmulo? Foi a igreja humana, foi Pedro. Pedro chegou. Essa igreja humana que peca, é santa, tropeça, levanta, somos nós, essa igreja humana, ela chegou primeiro no túmulo. Mas quem entrou no túmulo? Não foi Pedro. Quem entrou no túmulo foi João. Então, João viu aquilo ali, ele ficou... Quer dizer, a igreja divina viu aquilo ali e ficou assim, maravilhada com aquilo. Onde é que estava Jesus? Então João, a igreja divina, percebeu uma coisa interessante. Estava nos pés de Jesus, uns panos que tinha enrolado o cadáver. E estava na cabeça, onde deveria estar a cabeça de Jesus, outros panos. Quer dizer, são dois panos que João viu lá. A igreja divina percebeu isso. E eles voltaram para casa. Não pensaram em ressurreição, não pensaram em nada. Mas Maria Madalena, ela voltou. E ficou ali, chorando. Maria Madalena olhou para trás. Quer dizer, olhou para o passado dela. Olhou para... Como a gente deveria fazer? Olhar para trás, para alguma coisa, Quando ela voltou à frente, ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados lá onde estava Jesus. E um anjo perguntou para ela: por que choras? Pô, se é anjo, sabe por que a pessoa está chorando, Sabe por que aquele anjo não sabia que Maria Madalena estava chorando, que Jesus morreu, que foi enterrado, aquela coisa toda? Não é? Mas essa pergunta tem um significado muito grande. Por que choras? Aí, Maria Madalena vem com aquela história. Porque tiraram o Senhor, não sei onde colocaram. Então, o anjo fala com ela: mas aquele que você procura não está aqui mais. É uma pergunta e uma resposta lógica. Maria Madalena, ela fica assim, assustada com aquilo, mas depois, o próprio Cristo, já não foi mais os anjos, fez a mesma pergunta para Maria Madalena: por que choras? Interessante, Quer dizer, os anjos, que representam aquela igreja humana, que está sempre do nosso lado, segurando as pontas que a gente precisa, perguntou: por que você está chorando? E depois a igreja divina, o próprio Cristo: por que você está chorando? São duas perguntas que, se a gente perceber o texto, a gente vai ver que Deus, nem a igreja humana, nem a igreja divina, não quer que a gente chore por aquilo que para nós foi uma conquista. Muitas pessoas veem a cruz como uma derrota, mas não é. Deus quis mostrar naquele momento que é uma conquista. Por que você está chorando?
Aí acontece aquilo que a gente sempre vê. Maria Madalena não conheceu Jesus. Vê se pode uma coisa dessa. Não tem cabimento. Ela que conviveu com Cristo aqueles 3 anos de ensinamentos dele, talvez até mais, a gente não sabe. Aquela que conviveu com Cristo na crucificação, aquela que acompanhou Jesus, vai confundi-lo com jardineiro? O que é ser jardineiro? Jardineiro é aquelas pessoas que cuidam dos nossos jardins diários, que cuidam das nossas flores, que cuidam da nossa estética, que cuidam daquilo que é belo. O jardineiro só é requisitado para plantar, colher, fazer o que é bom. Para isso que chama jardineiro. E Maria Madalena confundiu Jesus com aquele homem que cuidava dessas coisas. A igreja humana. A igreja humana falando de novo. É isso que a gente vê durante a nossa vida toda aí. A igreja humana nos confunde. Nos confunde. A gente não sabe hoje o que é que as pessoas estão com aquela sinceridade dentro da igreja. E Jesus pergunta para todo um de nós: por que você está chorando? Por que você chora? Enquanto Jesus não falou o nome, Maria, aquela mulher não acordou. Quer dizer, enquanto Jesus não toca no nosso coração diário, chamando pelo nosso nome, não é? A gente não acorda. É uma individualidade cotidiana. Nós queremos que Deus nos chame pelo nosso nome, para que a gente acorda. E ela logo falou assim: Rabuni. Ela acordou: mestre, é o Senhor que está aqui, não é? É um diálogo muito interessante isso. Aí Jesus fala com ela assim: não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. Olha que coisa bonita. Quer dizer, não chegue tão perto de mim, porque eu ainda não estou totalmente entregue àquilo que vocês precisam. Quando eu estiver no Pai, então vocês podem se achegar perto de mim. Aquele momento que Jesus estava entre o céu e a terra. Aquele momento que Deus ainda estava na terra, na figura do ressuscitado. Ele quis dizer para aquela mulher: Maria. É esse negócio que ecoa 2000 anos, Maria. Ou seja lá quem for, Joaquim, José. São os nossos nomes de batismo, aquele que Jesus quer se identificar conosco. Então, o que Maria faz? Ela volta e vai falar com a igreja humana e com a igreja divina: eu vi o Senhor está bem, o Senhor apareceu para mim, o Senhor ressuscitou daquela tragédia toda. Então, esse diálogo, nós chamamos isso de diálogo do túmulo, né? O túmulo vazio. Ele nos mostra com muita acuidade o que Jesus, o que Deus, o manado, quer de nós. Ele quer o diálogo, Ele quer que a gente converse, Ele quer que a gente peça a Ele todos os dias aquelas coisas que são necessárias, né? Então, fica o meu recadinho de hoje. Eu sempre falo com as pessoas: eu não faço homilia, porque quem faz homilia é padre. Eu não sou padre, né? Mas eu dou meus recadinhos do Evangelho, que isso é muito bom, tá bom? Então fica o meu recado de hoje sobre esse capítulo 20 de São João, que é muito interessante mesmo. Que agora leiam do versículo 1 a 18, não leia do 11 a 18 não, leia do 1 a 18, tá bom? Que vocês vão saber exatamente o que Nosso Senhor está dizendo a vocês.